Sempre tomamos decisões racionais? Temos todas as informações disponíveis? O tempo que está disponível a nós é suficiente para compreender e estudar todas as alternativas? O que você acha? Somos seres sempre individualistas? Seres que estão buscando sempre a riqueza pessoal? Ou também somos afetados por valores universalistas e coletivistas? Como será que efetivamente tomamos decisão? O objetivo desse nosso encontro é debater a chamada racionalidade limitada, termo e teoria cunhada e desenvolvida pelo professor Herbert Alexander Simon, um economista que na década de 50 passou a questionar o modelo relativamente simplificado de tomador de decisão racional que as teorias de economia, administração, contabilidade, entre outras, partia do pressuposto. Vamos discutir nessa aula como efetivamente acontecem as decisões no cérebro das pessoas, como somos afetados por nossa intuição, o quanto somos efetivamente racionais, ou quanto temos outros elementos não necessariamente sistematizados para tomar decisão. A teoria da racionalidade limitada de Simon iniciou-se num artigo que ele escreveu em 1955, que gerou a ele, nos anos 60, o Prêmio Nobel da Economia. O primeiro prêmio Nobel associado ao universo da economia comportamental, que tem também os seus braços nas finanças comportamentais. Isto é, entender o humano a partir de uma perspectiva mais ligada à psicologia e aos verdadeiros, digamos, fenômenos que acontecem na mente desse ser humano quando toma decisões. Segundo este teórico, o professor Simon, um dos mais importantes cientistas da história das ciências comportamentais, o ser humano, em verdade, tem limitações cognitivas porque não consegue avaliar intelectualmente todas as alternativas ao tomar decisão. Possui limitações de tempo, imperfeições de tempo, porque não tem efetivamente todo o tempo para parar e avaliar todas as possíveis informações alternativas. E, finalmente, as próprias informações que estão em volta dele são de natureza imperfeita, incompleta, por vezes até inverídica. Veja, por exemplo, a ascensão das fake news. Neste contexto, segundo Simon, as nossas decisões passam a não ser otimizadas, isto é, chegando no ponto ótimo e perfeito. As pessoas não conseguem fazer isso, não que elas não queiram. E elas então vão no sentido da busca das chamadas decisões satisfatórias. Imagine uma situação de uma tomada de decisão na sua empresa, em que está todo mundo discutindo, e certo momento, apesar de não termos precisão daquela decisão, chegamos a um ponto de que concluímos satisfatório. Vamos seguir este caminho. É o suficiente de análise. Vamos então começar a agir. Perceba que Simon não está descrevendo o que é certo ou o que é errado. Também não está descrevendo que o ser humano é um ser irracional. Ele não descreve o que é certo ou o que é errado, porque ele não está dizendo que pessoas corretamente seriam totalmente racionais ou o oposto. Ele está dizendo que nós somos sempre limitadamente racionais, em virtude das pressões cognitivas de informação de tempo. Portanto, sempre estamos diante de situações em que, apesar de buscarmos maior racionalidade, tentarmos aumentar a nossa rentabilidade, a busca por nossa felicidade pessoal, o fato é que somos premidos por uma série de limitações que fazem, portanto, a expressão racionalidade limitada se tornar bastante adequada. Mais precisamente, como será que ocorre a decisão dentro do nosso cérebro? Atualmente, crescem as contribuições das chamadas neurociências, que procuram descrever como acontecem os aspectos, os fatores intrapsíquicos que acontecem dentro da nossa mente. Como será que esse nosso cérebro, essa maravilha da natureza, efetivamente elabora as informações? Como são as sinapses? Que tipo de entendimento sobre as informações temos? O nosso cérebro, afinal, é o nosso principal instrumento de trabalho. Quando falamos isso dentro de administração de empresas, queremos então descobrir posteriormente quais são as etapas organizacionais, na interface entre departamentos, pessoas, entre outras coisas, que ocorrem nas empresas. Neste momento, eu estou fazendo uma teoria descritiva. Escreverei para vocês, com base aí nos autores Wagner e Hollenberg e também no Naki Takeuchi, mais uma vez, como efetivamente ocorrem as tomadas de decisões em humanos. Vou descrever, portanto, um processo que inicia-se com a chamada ambiente. Todas as decisões é uma relação entre nós e o ambiente que está à nossa volta. Ambiente é aquilo que
nós compreendemos, às vezes monitoramos, mas que nós não podemos influenciar. Qual é a cotação do dólar? O que o cliente deseja? Quais são as informações que estão presentes ao meu redor? A primeira coisa, portanto, é um entendimento, uma atenção que as pessoas possuem no ambiente. Parem para pensar na tomada de decisão que você já teve, no seu vestibular ou uma decisão de compra que você já experimentou. Você primeiro conectou-se no seu processo de atenção seletiva às principais informações que para você era relevante naquele momento. Olhe à sua volta o volume de informações que nesse exato instante existe. Se você está no transporte público, você vê dezenas e centenas de pessoas, uma série de informações ligadas ao campo do marketing, um monte de informações ligadas ao aspecto de transporte, toda a arquitetura dos prédios e assim por diante. Se você está na sua casa, há centenas de objetos, pessoas, formas de que essas pessoas entendem o mundo, entre outras coisas. Você não consegue, por suas limitações cognitivas, capturar todas as informações que estão no ambiente. Isso, portanto, configura-se uma espécie de filtro ligado à atenção. A gente não percebe toda a informação que está em volta da gente. Em seguida, o fato que ao tomar decisões, você recorda-se de informações que outrora vocês capturaram ou você capturou. Um dado de uma experiência anterior, o dado de uma pesquisa que uma consultoria mostrou, um caso que alguém debateu, uma conversa que alguém teve, uma determinação que a diretoria propugnou. De modo que você está sempre usando esse processo de coleta de informações na memória. E aqui há questões bastante ligadas aos nossos vieses, às nossas limitações de racionalidade. Porque, mais uma vez, você não se lembra tudo o que você coletou. Você não coleta toda a informação do ambiente e nem sequer se lembra de toda a informação que você efetivamente coletou. Aqui, por exemplo, uma forte influência dos aspectos emocionais. As pessoas se recordam mais aquilo que teve sentido emocional em seu passado. Veja um exemplo. Se você já teve, infelizmente, uma morte em sua família, você se recorda detalhadamente do dia que isso, infelizmente, ocorreu. Se você teve um momento muito feliz em sua vida, uma festa de aniversário, naquele instante que você encontrou uma pessoa que você ama, você também se recorda desse instante. Você talvez se lembre dos professores que você teve no primeiro, segundo grau, ensino médio, faculdade e tudo mais, que tenham sido professores afetivos ou professores e professoras carrascas, que você considerava maldosas. De todo modo, havia conexão emocionais, sejam negativas ou positivas, com esses humanos. E você se lembra precisamente desses professores, ao passo que não se lembra bem de professores que não tinham ou que não possuíam essa conexão emocional, esse vínculo emocional que eu fiz menção. Você se lembra, talvez, de grandes eventos da história. Eu me recordo precisamente do dia em que houve o ataque terrorista a Nova York, em setembro de 2001. Os detalhes, onde eu estava, com quem eu conversava. Se você falar com alguém que esteve naquele momento, você também terá o mesmo testemunho. A pessoa não se lembra aquilo que viu na TV, mas se lembra todos os aspectos da sua vida naquele instante, ou pelo menos grande parte dele. Isso porque havia conexões emocionais. O fato é que as pessoas usam suas memórias ao decidirem. Mas essa memória, entretanto, vem aquilo que os autores atuais chamam de framing. Framing é uma expressão em inglês que significa enquadramento. Isto é, as informações que você recorda são moldadas pelas suas experiências, pelas maneiras que você enxerga o mundo. Duas pessoas que vivenciaram a mesma experiência interpretam pelos seus olhares do mundo, até suas ideologias e valores, entre outras coisas, de forma diferente. Vá para uma mesa de reunião que você terá cada indivíduo daquela mesa lembrando-se, por exemplo, de uma reunião, de uma outra reunião com um docente ou com um diretor, de forma diversa. Cada um capturará parte da realidade, cada um interpretará aquela realidade de forma diferente. É como se fosse um quadro que você coloca na realidade como um fotógrafo e você enquadra, você enfoca certo aspecto, um passarinho que está sobre a árvore ou uma montanha. Chamamos, portanto, isso de framing, que provoca você, portanto, mais uma limitação da realidade. Isto é, você não compreende ela completamente, você compreende ela por meio do seu framing. Você já parou para pensar, enquanto a sua interpretação do mundo não é toda a interpretação dela, que um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, e que, portanto, você interpreta a realidade segundo o seu arcabouço pessoal? Finalmente, as descobertas de alternativas.
Estamos aqui num processo de tomar decisão nas nossas coalizões políticas, no momento em que estamos numa reunião, ou conversando numa reunião de almoço, ou o que seja. E vamos começar a levantar as possíveis alternativas. E mais uma vez, esse levantamento de alternativas são tanto o levantamento delas, quanto a atribuição de probabilidades para a escolha, também enviesada ou muito frequentemente, portanto, limitada do ponto de vista da total racionalidade. Por exemplo, você tende a perceber o mundo segundo certos vieses cognitivos. Nós daqui a pouco falaremos mais de vieses cognitivos, que são essas distorções relativamente padronizadas. O professor Daniel Kahneman menciona um exemplo em seu grande livro Rápido e Devagar, um exemplo bastante interessante que eu vou apenas fazer uma versão aqui com vocês. Imagine que você estiver diante de uma seguinte situação. Um vizinho, ou uma vizinha, que tenha o seguinte comportamento. Ele é um indivíduo relativamente tímido, aparentemente gosta de ler, pois carrega livros em seus braços a todo momento. Entra em sua casa, lá pelas 7 horas da noite, após o trabalho, e sai do trabalho, para o trabalho lá pelas 8 horas, 9 horas da manhã, no outro dia. Aparentemente não tem muitos amigos ou não recebe muitas pessoas em sua casa, e sempre está com livros. Pergunto a você, reflita, esta pessoa é um biblioteconomista ou ele é um motorista ou uma motorista de ônibus no transporte? Qual será a maior probabilidade? Se você tivesse, por exemplo, que fazer uma aposta sobre se esse indivíduo é um biblioteconomista ou um motorista de ônibus, o que você faria? Qual a sua aposta? A maior parte das pessoas tenderia a dizer que ele é um biblioteconomista, haja vista todos os estereótipos que temos acerca desta profissão. Pessoas que gostam de ler ou que, enfim, tendem a ser mais introspectiva, porque a leitura está associada a esses significados da introspecção e do silêncio. Ao passo que você imaginaria, você tem esse estereótipo de que os motoristas de ônibus não têm exatamente esse mesmo comportamento, essa mesma forma. Daniel Kahneman, entretanto, nos surpreende, dizendo que, muito provavelmente, ou mais provavelmente, ela é motorista de ônibus. Pela simples razão de que há muito mais motoristas de ônibus na sociedade do que biblioteconomistas. Há tantos ônibus que vão por aí, há 3 ou 2 turnos desses ônibus pequenos e grandes. Ao passo que o volume de bibliotecas é bastante menor, e normalmente é necessário um biblioteconomista, até menos do que um biblioteconomista por unidade de biblioteca. Eu diria que deve ser uma coisa de centenas para um. Por exemplo, na cidade de São Paulo pode haver 400 mil motoristas de ônibus, ao passo que pode haver apenas, 2.000 biblioteconomistas. Você, ainda assim, imaginou que o cidadão era um biblioteconomista. Isso refere-se, portanto, à maneira que você pensa, aos vieses cognitivos que as pessoas possuem, que ao extremo, inclusive, acabam sendo estereótipos e, por vezes, até preconceitos. Tome cuidado. O fato é que nós não somos racionais completamente em nossas decisões, apesar de tentarmos, como o professor Simon descreveu. O processo seguinte da tomada de decisão organizacional refere-se à comunicação. Afinal, as pessoas que agirão precisarão saber que decisões tomarem. É necessário que foram tomadas. É necessário um desdobramento. Eu tomei decisão no nível da diretoria comercial. Como é que aquele gerente daquela loja deve agir? Que ações ele deve tomar? E, portanto, que resultados foram atingidos? Escreveremos em outros momentos melhores o processo de ação, resultados, entre outras coisas. Nosso objetivo aqui é falar mais dos aspectos intrapsíquicos e das influências de conhecimento presentes. Conhecimentos explícitos, que são aqueles que eu vou pegar numa fonte formalizada, ou conhecimentos tácitos, que influenciam o nosso entendimento, a nossa atenção, pelas nossas experiências anteriores, a nossa forma de enxergar o mundo. Também os fatores políticos, as influências, os indivíduos que estão em nossa volta, exercendo poder informacional sobre nós. Se você decidiu comprar um determinado produto, você deve ter sido influenciado, por exemplo, pelos chamados influenciadores digitais, ou pela opinião de um colega, ou pelo marketing da televisão. Tais influências informacionais causam na gente, por exemplo, um viés de disponibilidade de informação. Muita gente falando sobre algo tende a fazer com que nós pensemos que aquele algo é verdadeiro. Pesquise mais sobre essa questão da racionalidade limitada e dos vieses cognitivos. Os valores pessoais da gente enquanto decisor, se somos mais individualistas, coletivistas, empreendedores ou tradicionais.
E os fatores culturais presentes no chamado ambiente institucional de toda empresa, de quem sabe de toda a sociedade. Indivíduos aqui no Brasil decidiriam diferente de indivíduos na Finlândia ou, sei lá, em Singapura. Falaremos mais futuramente nesses aspectos culturais e como os valores propugnados e defendidos por um grupo influenciam as suas decisões. Então, finalmente, definimos os chamados vieses cognitivos como tendências que podem levar desvios sistemáticos da lógica e decisões de natureza, gerando decisões de natureza mais irracionais. Veja, nós seríamos irracionais ao dizer que aquele indivíduo era um biblioteconomista ao invés de um motorista de ônibus. Haja vista que nós nos baseamos num estereótipo que o nosso cérebro criou acerca daquilo, do que propriamente fazer uma análise estruturada acerca dos números existentes no mercado. Mais uma vez, quero destacar que não estamos falando aqui de coisas certas ou erradas, de que alguém que se comporte certo ou errado. Muito cuidado com os juízos de valor. O que estamos aqui é descrevendo o fenômeno interior às nossas mentes da tomada de decisão. Um dos grandes teóricos acerca desse tema, também economista, Daniel Kahneman, com formação também em psicologia, foi estudar o chamado Sistema 1 e Sistema 2. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel da Economia de 2002, destacando também, de maneira mais profunda ainda, a teoria da racionalidade limitada do Herbert Simon. Ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo a você, viu? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Um livro muito interessante que debate o que ele chamou de Sistemas 1 e Sistemas 2. Que nós, seres humanos, somos compostos de dois mecanismos diferentes, que, então, transaciona com as informações do ambiente e faz com que nós tomemos decisão. Ele chama de Sistema 1, o sistema de natureza intuitiva, que a gente troca com o ambiente à nossa volta de maneira rápida, imediata. Você percebe o mundo à sua volta de modo intuitivo. O olhar de alguém, um determinado aspecto da realidade que você não raciocina, mas possui uma visão prévia acerca daquele tema, assim? E fundamentalmente automático. Portanto, quando você pensar em intuição, pense no chamado Sistema 1. Pense naquilo que é rápido, que imediatamente você percebe o mundo. Vou dar um exemplo concreto, também destacado no livro Rápido e Devagar, do professor Kahneman. Um experiente bombeiro, com um grupo de outros bombeiros menos experientes, foi chamado a resolver um problema de um incêndio numa certa cidade nos Estados Unidos, um prédio de cerca de 3 andares. Aquele prédio tinha fumaça saindo, provavelmente pelo 3º ou 4º andar. A primeira coisa que se fez é colocar uma escada e o grupo de, então, bombeiros, incluso o líder, a pessoa experiente, subiu pelas escadas, entrando, então, pelo 3º andar, buscando, então, conter as chamas daquele incêndio. Depois de alguns minutos, aquele líder muito experiente, com possivelmente 30 anos de carreira, algo assim, no mundo dos bombeiros, esse espetacular profissional, intuiu algo. Percebeu que alguma coisa estava esquisita. Não possivelmente descrita com palavras precisas, mas sentia que algo estava errado ali. Houve um barulho estranho, uma certa movimentação, uma vibração não comum. E ele imediatamente pediu a todos aqueles colegas, aqueles profissionais de bombeiro: saímos imediatamente, corram, vão para o outro lado da rua, desçam as escadas, fujam daqui. E então, o que se passou é que, alguns minutos depois, o prédio caiu. O que será que aconteceu? Aquele bombeiro intuiu a queda do prédio. Que informações ele detinha precisas para entender em que momento aquela estrutura se romperia? Entrevistando o citado profissional, foi percebido que ele intuiu aquilo que eu já tinha dito. Havia uma vibração esquisita, sabe, no ar. Alguma coisa que eu não estava acostumado. Eu não sabia descrever, mas me deu medo. E eu resolvi agir correndo. Eu fiz isso rápido. Eu fiz isso rápido porque eu não fui fazer uma medição ou fui consultar um manual. Eu fiz isso automaticamente. Esse é o grande poder da intuição humana. Nós somos capazes, humanos, de intuir. Uma criança intui quando um adulto está bravo, pelo olhar, pelas linguagens não verbais. Você intui quando um colega de trabalho ou uma pessoa que você conhece está triste ou chateada. Quando um cliente não está satisfeito com o produto, apenas pelo seu olhar, não apenas para aquilo que ele disse. Nós intuímos e esta habilidade intuitiva é presente na nossa máquina intelectual básica, que está presente, então, desde o surgimento, ou pouco após isso, da nossa espécie Homo sapiens.
No entanto, o ser humano também desenvolveu partes mais, digamos assim, novas do cérebro, as partes exteriores do cérebro, como o neocórtex, a parte do cérebro que nos permite raciocinar de modo sistemático, que é o sistema 2. Aquilo então que nós pensamos e chamamos da racionalidade efetivamente, mas que é uma forma lenta. Lenta porque eu preciso pegar um método, fazer uma conta, abrir uma planilha, analisar um indicador, fazer experimentos. É um método analítico, em que eu delibero fazê-lo. Vamos abrir então agora, nesse exato instante, um determinado instrumento para então decidir. Todo o sistema 2 é aquilo que mais tipicamente está presente nas teorias sobre gestão e economia, dando às pessoas instrumentos para aprimorarem o processo decisório do sistema 2. Mas nós decidimos com esses dois sistemas. Somos seres equipados tanto com o neocórtex quanto com o cérebro mais antigo, o cérebro mais intuitivo, o cérebro mais imediato. Leiam mais sobre o sistema 1 e sistema 2, essa importante forma de entender decisões humanas.